Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada, amigos de Pod Blue. Hoje a gente tem o primeiro programa que é Pod Blue Entrevistas. E eu tenho o prazer aqui de estar com Giovana Mondardo. Muito bom dia, muito. Hoje é de manhã que a gente está gravando, né, Gi? Então, bom dia para ti, prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu estar aqui inaugurando esse novo quadro aqui no Pod Blue e que bom estar aqui com o Blumenau, sempre bom falar com o Vale do Itajaí. Acho que essas iniciativas, né, de podcast em formato de conversa, elas são muito produtivas, né? Acabam ajudando muito a gente a formar nossa opinião, né, a tirar, trocar ideia. Acho que isso aqui vai longe, Não, e é muito legal porque a gente pode conhecer melhor as pessoas, né? sem dúvida. Acho que as entrevistas são boas, mas elas ficam muito engessadas, né? Então Uhum. as conversas são muito legais, né? Então, primeiro, Giovana, quem é Giovana Mondardo, né? Primeiro é uma jovem dentista, né? E eu sempre faço umas perguntas assim, né? O que te levou a escolher a saúde, Giovana? E você vai para uma área da saúde que é muito técnica, muito tecnicista, está Sem muito dúvida. ligado à área, às vezes, né, mais privada, mas você vai fazer depois saúde pública. Então, além de fazer saúde, você se interessa por saúde pública. O que que fez a Giovana buscar isso? Olha, Cato, quando eu busquei odontologia, né, eu sou dentista de formação, tenho especialização em gestão em saúde da família e um mestrado em saúde coletiva, né? Já logo cedo, assim, de arrancada nessa perspectiva de uma área que de fato é muito técnica e que exige que a técnica seja boa, cada vez melhor, enfim, para que você seja um excelente profissional. Então, a odontologia ela veio para mim de diversas formas, né? Então, ser boa técnica, mas eu escolhi a saúde pública, a saúde coletiva, já logo bem no começo, assim, da graduação, justamente por entender que ela fazia um recorte, das injustiças. Ela tentava democratizar o acesso da odontologia e foi um pouco do que eu busquei fazer. Então, eu falei, olha, então vou tentar me tornar a melhor profissional de saúde coletiva, de saúde pública na odontologia, né? Porque é muito comum você ver implantodontistas, ortodontistas, né? Então, uma área pouco explorada pela odontologia, né? Porque Uhum. é geralmente mais ligado ao serviço público. Foi um pouco do meu caminho, né? Eu fiz uma residência na área, trabalhei em unidade básica de saúde e depois trabalhei num serviço especializado de média complexidade do SUS. E não na Odonto a gente vê muito o retrato da desigualdade, né? Porque o meu público que é idoso, a gente pega muito do idoso sem dentes, né? Edêntule, né? Como É. vocês chamam, né? É um nome meio feinho para dizer que é o talvez menos impactante quanto o Banguela ou sem dentes, né? Desdentados, né? Os termos que É, vêm. mas esses idosos que eu atendo, a maioria não tem os dentes mais. Por quê? Porque foram deixados de lado na saúde bucal. Porque há 40 anos atrás, saúde bucal só para quem tinha dinheiro. Porque para quem não dependia do sistema público, não tinha, né? Isso começa uma mudança na saúde bucal nos primeiros anos do governo Lula, né, com o Brasil Sorridente, né? Exatamente. E ali começa a corrigir algumas pequenas, muitas distorções e ainda a gente está longe do que seria o ideal ainda para a saúde bucal, né? Sem dúvida. Algumas revistas internacionais, elas falam que o Brasil evidenciava sua desigualdade, inclusive pelo sorriso, Uhum. porque era o país dos desdentados, já foi Aham. conhecido assim, o Brasil, né? Então, por décadas e décadas, por décadas, mesmo com o advento do SUS, a gente demorou muito para incorporar a saúde bucal como uma forma de democratização do acesso. E a partir do Brasil Sorridente, quando a gente começa a fazer campanha de prevenção e promoção de saúde nas escolas, com o programa Saúde na Escola, com a incorporação de profissionais, de equipes de saúde bucal nas unidades básicas de saúde, e ficou por muito tempo sem fazer parte da equipe mínima, inclusive, né? Então, não era obrigatório ter dentista nas unidades de saúde até pouco tempo atrás. Uhum. Então, a equipe mínima passa a ter profissional da odontologia mais recentemente de forma obrigatória, né? Então, toda unidade de saúde hoje tem que ter um profissional da odontologia. Então, isso faz com que a gente perceba que essa democratização na odonto, ela tá mais distanciada da realidade das pessoas, né? Ainda que dentro de uma unidade básica de saúde também você nem sempre consegue proporcionar hoje a recolocação de uma prótese, nem todas as cidades têm, por exemplo, laboratórios de prótese que podem fazer hoje a reabilitação de pacientes que Uhum. às vezes que são impactados na maior parte do tempo.
na questão da alimentação, na questão da autoestima, até para acessar o mercado de trabalho. Então, um conjunto de coisas que são impactadas por essa própria condição da saúde bucal. E pegando da minha área, né, linkando um pouco contigo, o paciente que não mastiga bem, ele não consegue se alimentar bem. Sem Como é que tu dúvida. vai falar para um paciente que é diabético que ele tem que comer mais verduras e frutas se ele não consegue mastigar, né, as verduras, legumes? Então, isso impacta não só na questão da estética, mas principalmente na saúde como um todo. Sem dúvida. E pensando em saúde, Gi, você é uma árdua defensora do SUS, né? E o SUS, para mim, é um dos grandes patrimônios do Brasil. Eu sempre falo que se não fosse pessoas como Sérgio Arouca, tá, que construiu uma conferência belíssima e foi a base para a construção do SUS, né? É, Qual é hoje a maior dificuldade que, como ele é um patrimônio, a gente avançou tanto, mas a gente tem muitas dificuldades no SUS ainda, né? Sim. E ele passa por questões de financiamento, passa por questões, às vezes, de construção de políticas públicas. Esses dias eu ouvi você falando sobre a questão de deputados federais com um monte de emenda parlamentar, né, com um caminhão de dinheiro, que eles vão investir nas cidades, mas sem o compromisso de construir política pública. Perfeito. Então, qual é o impacto isso hoje dessa forma de financiamento que a gente está Sequestrando. sequestrado pela Câmara de Deputados lá em Brasília e para a construção do SUS? Sem dúvida. É excelente pergunta, Cato, porque eu acho que esse é o desafio do nosso tempo, né? Quando o orçamento público fica na mão de parlamentares que são passageiros, né? Que eles estão ali em busca de um protagonismo que ele desrespeita justamente o que se propõe. O parlamento brasileiro, ele tem o papel de fiscalizar, propor leis e tentar fazer ajustes que o próprio executivo às vezes não dá conta de fazer ou que não consegue enxergar de maneira mais ampla. E quando o executivo não tem orçamento para fazer políticas públicas de continuidade, que não vão acabar no seu próprio governo, que elas são estratégicas para a construção do país, bom, aí a gente está com um grande problema, que é o que a gente vê acontecer. O advento do SUS no Brasil, ele vem justamente com a reivindicação de muitos profissionais de saúde, da sociedade civil, que pela primeira vez passam a fazer parte da discussão de saúde pública no Brasil, com a Uhum. oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi esse marco histórico do controle social, da participação social, que coloca as pessoas no centro das decisões de que políticas públicas nós queremos. E a saúde pública brasileira, o Sistema Único de Saúde, ele vem num formato que vai para além da saúde, né? Quando a gente não entendia exatamente, a gente tinha um modelo formatado em cima da doença, né? A Uhum. gente traduzia nossas práticas de políticas públicas a partir da doença. E quando o SUS chega, esse formato muda. É justamente para incorporar formas do cotidiano, do que acontece do ponto de vista dos determinantes sociais que podem ser incorporados como políticas públicas de saúde, como a questão das crianças estarem na escola, matriculadas na escola, se alimentarem, hoje se vacinarem e por aí vai. Então, isso tudo foi incorporado já logo no início. E a gente começa com o grande desafio, que é com a estrutura do SUS. Quando ele vem como uma ideia, como um projeto de política pública sustentável a longo prazo, que começa lá em 88, implementado em 90, aí com seus desafios, já inicia com o veto do presidente na época, Fernando Collor de Uhum. Mello, veto do ponto de vista do financiamento. Então, o problema estruturante do SUS é certamente o financiamento, né? Porque hoje eu atribuo já outras motivações, e uma delas é essa, sobre esse sequestro do orçamento para as boas e melhores políticas públicas. Então, a gente tem desafios de requalificar as políticas públicas no Brasil, de fazer um debate mais aprofundado sobre as dinâmicas sociais, que fazem com que a gente não fique sequestrado justamente respondendo aos problemas que acontecem no cotidiano. A saúde pública brasileira hoje, os formatos de atenção primária em saúde, hoje, para mim, eles já não são mais os modelos que se sustentam nesse tempo. As dinâmicas das necessidades da atenção primária em saúde, elas precisam ser incorporadas com os problemas desse tempo. Uhum. Falar de uma atenção primária em saúde do futuro impõe que a gente entenda que as tecnologias precisam ser incorporadas de Uhum. maneira mais feroz, mais aprofundada e mais facilitada de maneira democrática, né? Porque se tem a ideia, bom,
vamos facilitar o agendamento, né? Lá na Uhum. unidade de saúde. E aí coloca um sistema que os idosos não conseguem usar. Sim. Aí coloca um sistema que é lento, que não Uhum. funciona, que quando você vai marcar consulta já não tem mais vaga. Então, você vai distanciando a população, inclusive dá esperança de que a saúde pública pode mudar a vida delas. Sim. Então, esse é acho que são dois pontos bem centrais, assim. O primeiro deles é o financiamento, então a gente parte de um propósito, né, de uma situação em que o SUS é subfinanciado. E o segundo ponto é a requalificação das políticas públicas de saúde no Brasil, que eu acho que a gente precisa atravessar. Só para o pessoal entender, né? Às vezes o deputado pega uma verba de alguns milhões, que, para falar a verdade, está tirando do Ministério da Saúde, né? Porque se o Ministério da É, Saúde tivesse esse dinheiro, ele investiria em coisas que estruturariam o sistema, e ele vai investir lá num posto de saúde que é só a base eleitoral dele. E às vezes aquele posto de saúde está bem estruturado, já não precisa de tanto investimento, e às vezes um outro posto de saúde do bairro do lado está sem estrutura, e esse que precisava ser investido, mas a base eleitoral daquele deputado é aqui. você foi. Então, a gente não consegue mais ter o ordenamento central Exato, para ver quem mais necessita, precisa de mais investimento. Eu acho que esse é um exato. ponto. Não tinha como ser mais didático. E tem uma coisa que isso impacta, por exemplo, tu fala sobre como que a gente organiza o sistema de saúde, pensando não só nos problemas agudos, na demanda, você em cima da questão da prevenção, que isso é a base do SUS. Só que quando a gente vê uma política pública lá do governo Bolsonaro, onde vai financiar por procedimento, ele transformou os postos de saúde, os ECFs, Ambulatórios. tudo em É. ambulatórios. E isso foi muito ruim, tanto que aqui em Blumenau a gente paga caro por isso. A gente tem unidades de saúde que estão operando na base quase como de um pronto atendimento. Uhum. E porque a gestão municipal não muda esse sistema também, porque para ela é ótimo, gera números, gera mais consulta, mais consulta, mais consulta, parece que atendeu um monte de gente, mas não resolveu problema nenhum. A gente não tem uma organização de pronto atendimento. Sabe que não tem UPA aqui? Isso fiquei É uma sabendo. cidade de quase 400 mil habitantes. A gente é referência para o Médio Vale, tá? E a gente não tem uma UPA. A gente já deveria ter três, a gente não tem. A gente não tem um hospital regional aqui, a gente não estão privatizando o SAMU aqui. Então eles têm um modelo de gestão hoje aqui que está primeiro para fornecer contratos para os amigos do rei, como eu sempre chamo Uhum. aqui. E outro que estão transformando aquele modelo de prevenção em só pronto atendimento muito desqualificado. Exato. Então, acho que a gente precisa, em Brasília, eu acho que rediscutir a saúde de novo de Sem uma dúvida. forma mais ampla, né? Sem dúvida, porque parece que a coisa mais inovadora desse tempo é ser humano na saúde pública, né? O vínculo rompido com o processo das terceirizações e dessa incorporação de outras estratégias que não aquela de manutenção de relacionamento, de criação de vínculo com as famílias, que era que é o papel do agente comunitário junto em ser porta-voz, quase como uma extensão da família, muitas vezes, isso foi há décadas atrás. Esse desafio precisa ser superado, né, de Uhum. novo. Acho que quando tu fala aqui sobre as terceirizações, sobretudo, por exemplo, os problemas das UPAs, né, Criciúma tem 3 UPAs. Funciona bem. O que que acontece? A gente tem um problema, porque aí é o problema de iniciativa. A gente, na saúde pública, sempre enfrentou aquele problema. As pessoas não sabem usar o SUS, Ah, né? Isso é uma máxima, né? As pessoas sempre falam isso. Eu acho que não tem povo melhor que sabe usar a saúde pública do que a população brasileira, né? Que sabe, defende e sabe a importância do SUS. Mas vai lá. Quando a gente fala sobre as UPAs, as unidades de pronto atendimento, né? Elas têm um papel pontual, né? Elas não deveriam ser a porta de entrada. E hoje, lá em Criciúma, o problema é que virou porta de entrada, uhum. porque as unidades básicas de saúde, elas já não estão dando conta do dinamismo que exige ser uma porta de entrada. Então, uma porta de entrada que você chega, você não consegue agendar a consulta pessoalmente, Uhum. você não consegue criar a relação, por exemplo, do cotidiano, da vacinação, de fazer um acompanhamento, né, de solicitar exames, de fazer um controle, né?
isso já não acontece mais ali. Quando a gente vê, a pessoa está com gripe e procura UPA. E é isso Uhum. que tem acontecido. E esse é um problema. As UPAs superlotadas e os hospitais superlotados enquanto as unidades de saúde estão vazias. E é por isso que eu tenho dito que a gente precisa resgatar a esperança das pessoas na atenção primária. Mas primeiro de tudo, a gente tem que melhorar a atenção primária, né? E precisa de um financiamento. E Sem só fazer dúvida. um pequeno parênteses, né? Eu adoro um grupo que se chama Auditoria da Dívida Cidadã. É um grupo que é feito por auditores fiscais e eles fazem uma análise do orçamento executado, né? Orçamento da saúde em 2025 foi 4% do orçamento público federal. Pagamento da dívida e juros 46%. Então não tem como a gente dizer que vai ter que financiar a saúde com mais dinheiro se a gente está atrelado à dívida. Aham. Por isso que a discussão do redução da taxa de juros pelo Banco Central é tão importante. E para o pessoal falar, mas era o governo Lula tal, mas assim, ó, no governo Bolsonaro era 2 e pouco para a saúde e chegou a quase 65 pagamento de juros. Uhum. Então, assim, o governo Lula e Haddad têm feito com maestria, mudando um pouco desse parâmetro, mas muito devagar, porque, querendo ou não, a gente ainda está amarrado com o sistema financeiro e a gente precisava quebrar isso o quanto antes. E aí Galípolo tem aí uma responsabilidade que ele ainda não mostrou a que veio, né? É verdade. E eu acho que essa é a forma estrutural, né, que a gente pode transformar, o reinvestir na saúde, né? Quando a gente fala de outros países que têm sistemas públicos de saúde, proporcionalmente investem Uhum. infinitamente mais que o Brasil, sendo o Brasil o único sistema de saúde no mundo que atende mais de 100 milhões de pessoas. E atende não só mais 100 milhões, 200 É. milhões de Ele pessoas, é o né? maior e melhor do Exato. mundo, né? Referência para outros tantos, mas do ponto de vista do financiamento ainda é muito rebaixado. Sim. Eu quero ainda resgatar um negócio que você falou e que eu ia comentar antes, e acho que vale ainda o destaque. Quando você fala sobre o orçamento dos deputados, né, que esse dinheiro sai do Ministério da Saúde, vai para a mão dos deputados para decidirem como fazer. Isso tudo passa por uma aprovação no Congresso Nacional e vale dizer, mudou essa forma de financiamento dos deputados, né, das Uhum. emendas impositivas, com o governo Bolsonaro. O Brasil é o único país do mundo que tem isso, tá? Emendas impositivas do jeito que está, é o único. Porque outros países da Europa, eles têm iniciativas que são, por exemplo, se você vai querer usar as emendas, você tem que justificar de onde você está tirando e tem que ser Uhum. público. Sem contar a questão do rastreamento dessas emendas, né? A gente Uhum. passou aqui por um escândalo mais recentemente das emendas PIX, né? Que não tinha projeto, não tinha acompanhamento de execução da obra, e no fim das contas era justamente moeda de troca para os parlamentares fazerem com sua base eleitoral. E é o que acontece quando a gente não tem parte do orçamento para constituir políticas públicas sustentáveis. E aí hoje, num governo progressista, popular, como a gente votou nas eleições de 2022 e quer que essa agenda seja implementada, você procurar um ministério e eles recomendar que você peça emenda de bancada para uma obra ou uma política pública estruturante para a sua cidade, para o seu estado, devastador no sentido mais puro da palavra, quando a gente fala que esse orçamento fica na mão dessa turma que exerce um poder maior até mesmo que o presidente muitas vezes, E né? por isso que é tão importante a gente qualificar o legislativo, Sem né? dúvida. A Câmara Federal, a gente precisa urgentemente ter melhores deputados federais, deputados e deputadas federais, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores, né? Então a gente precisa ter uma qualificação muito maior disso. Por falar nisso, aí só para fazer uma mudança de rumo, que se a gente for falar de saúde aqui, a gente vai até depois de amanhã falando, Sem né? dúvida. Eu acho que dois apaixonados por saúde e saúde pública, a gente vai longe, né? Mas você, muito jovem, se tornou vereadora em Criciúma, né? E eu acho que isso foi uma qualificação muito grande na Câmara lá. E eu vou te confidenciar assim uma coisa, confidenciar para quem está me assistindo, porque para quem me acompanhou na Câmara de Vereadores no último mês, lá do ano, e escutei vários elogios, porque eu tive que fazer uma atuação em 30 dias, tentar correr, tanto que muitos falaram assim, tu fez em 30 dias o que muitos vereadores não fizeram em anos, né? Uhum. Mas eu vou te dizer que eu fiz isso pensando em ti, tá? Para Porque mim é uma honra. quando você assume a Câmara no teu primeiro mandato, eu lembro de uma das coisas que você falou, o quanto que às vezes chegando uma jovem, mulher e de esquerda, né?
E aí o quanto que você teve muita pressão, uma violência também neles, que tem muita coisa de violência de gênero também, e na política mais ainda, né? E que você demorou um tempo para conseguir ficar um pouco mais confortável para colocar suas pautas e seguir. E eu falava, eu fiquei lembrando do que tu me colocou e eu ficava pensando, eu não posso me dar o luxo de fazer disso. Então, na época você treinava boxe e você falou assim, eu tive que fui para as cordas um pouco, esquivei um pouco aqui e lá e depois parti para o contra-ataque. Uhum. Eu falei assim, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que com muito menos tempo. Então, te agradecer primeiro por aquela conversa que a gente fez há muito tempo atrás e que me ajudou muito. Então, quem elogia o que eu fiz em 30 dias, essa moça aqui foi uma referência, assim, né? Imagina, Então, cara. obrigado por isso. Então, publicamente quero te agradecer, porque a gente tem que aprender com as pessoas com a experiência das pessoas, né? E como eu sou mais jovem do que você, eu tenho que aprender contigo, na Que política, tá? nada. Olha, Cato, eu que agradeço, mas também te parabenizar pelo processo desses 30 dias, né? De fazer história em Blumenau em 30 dias e mostrar que veio mesmo. Eu acho que essa é uma característica de quem chega com energia, com responsabilidade e que trabalha com evidência científica, né? Eu acho que isso é um momento como esse que a gente está vivendo, é um desafio, né? Você levar para a Câmara de Vereadores, para o Legislativo Municipal, que tem sido tão rebaixado no último período, né, e até desqualificado pela sociedade em dada medida, ainda com muita razão, Uhum. a gente poder se desafiar e fazer com que esse seja um espaço de transformação ainda é fundamental. Então, parabéns e assim, me sinto muito honrada, porque é mútuo, essa admiração é mútua e também me inspiro muito em ti, sobretudo no processo aqui quando a gente fala dos idosos e do teu acolhimento, teu olhar sobre essa perspectiva na saúde pública é fundamental e é um pouco do que eu levo para lá também. É, o processo da Câmara de Vereadores, ele é assim, ele é cruel, ele é dinâmico, a violência de gênero ela não acaba, você vai apresentar projetos, cada um você vai tentar articular de um jeito, e aí você encontra mais ou menos o formato que funciona, que faz com que você consiga fazer uma pressão pública, inclusive com os colegas, para não votarem contra um projeto importante, Uhum. né? E acho que isso é fundamental, assim, né? Eu acho que as redes sociais jogam um papel muito importante nesse aspecto, né, da pressão popular, já que a gente já não consegue mais levar tanta gente para assistir as sessões, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. É um período de atualização da forma de fazer política para que a gente possa ah, avançar em políticas sociais mais progressistas, mais populares, cada vez mais, mesmo nas câmaras muito, muito conservadoras. E você lidou lá com uma Câmara muito conservadora e você trouxe inovações também lá, Sim. né, na forma de atuação, né? Hoje, né, já são uns 4, 5 anos e um pouquinho na Isso. Câmara de Vereadores. Qual foi o impacto, Giovana Mondardo, na Câmara de Criciúma? Olha, passei meu segundo mandato, né? Eu, em 2020 fui a segunda mais votada, foi minha primeira eleição. Em 2022 eu fui candidata a deputada federal, no meio do caminho, né? Fazia um ano só que eu era vereadora, a gente fez uma grande votação, uma super vitória política pra gente, né? Nos colocou num cenário estadual, assim. E em 2024 eu fui a vereadora mais votada na cidade, né? Foi a primeira vez que alguém de esquerda foi o mais votado. E eu acho que desse cenário vale dizer o que nos diferencia, né? Eu acho que são alguns pontos, né? Tanto pelo canal de comunicação aberto com a população através das redes sociais, eu acho que isso é um diferencial. A presença na sociedade, né? Então, porque a rede social não é tudo também, não resolve tudo. Eu acho que a presença e a forma de inovar nas legislações. Eu acho que fazer melhor e diferente é uma coisa que eu tenho no centro da minha atuação política, que não entrei para fazer igual a ninguém, entrei para fazer melhor e diferente. Eu acho que isso me provoca, me puxa para fazer melhor todo dia. E acho que uma das coisas assim mais impactantes assim que a gente conseguiu aprovar foi a primeira legislação municipal de distribuição de cannabis medicinal no SUS. Acho que essa é a primeira lei de Santa Catarina, aliás, né? E acho que essa foi um desafio, assim. A gente aprovou por unanimidade na Câmara. Que maravilha. Eu passei 4 anos, até 2024, sendo a única vereadora de oposição na Câmara de Criciúma. Em 2025, né, quando a gente volta para a segunda legislatura, essa conjuntura mudou muito.
Hoje eu estou num lugar de independência na Câmara, né, de poder ser uma vereadora que consegue dialogar com todos, como já era no anterior, mas dialogar mesmo com aqueles que pensam diferente, que é o que eu acho que Uhum. a política precisa se propor a fazer, né? E certamente, então, está no lugar do modo de fazer, está no lugar da ousadia e ser inovador naquilo que se propõe, né? Eu acho que essa política de cannabis medicinal, para a gente, ela está sempre também pedagógica, para falar que, bom, mas não tem uma segurança jurídica, não tem uma forma de fazer, ninguém fez antes. Bom, então vai começar por algum lugar, né? Porque vale dizer, quando a gente fala de saúde, né? O programa de agentes comunitários de saúde. Ele começou numa cidade. Uhum. Começou em Sobral, no Ceará, né? Aliás, começou em Sobral como uma experiência, porque alguém entendeu que era importante, né? Alguém com uma visão de saúde pública entendeu que era importante ter essa comunicação entre as famílias. Assim como O a saúde CAPS bucal, nasceu assim como o assim, CAPS, assim o como SAMU o nasceu assim. SAMU, as próprias unidades básicas de saúde, elas começam assim, com Uhum. experiências de cidades que entenderam que os chamados postinhos de saúde tinham que ser descentralizados. Uhum. Então, não vem do nada. E acho que isso aqui está avançando a ponto de, recentemente, a Anvisa ter regulamentado e a cannabis medicinal é algo que a gente está dando pontapé em Santa Catarina e é uma super referência e uma responsabilidade do mesmo tamanho. Eu já vou pedir publicamente aqui licença, porque se um dia estiver de novo na Câmara e vamos trabalhar para estar de novo, né? Eu vou fazer um plágio, tá? Sem dúvida, pode Tá? tocar. Eu Eu, já divulguei para muita gente, muitas câmaras já aprovaram ou estão no trâmite. A mesmíssima lei, é a lei mais completa que tem. né? Então, porque eu acho que é importantíssimo, entendendo sim, e como ele é ousado, porque é um assunto que, para uma parcela da sociedade mais conservadora que via a cannabis com outros olhos, está tendo que ver a cannabis com olhar científico, né? Uhum. E que traz uma qualidade para várias patologias no tratamento ou na redução de sintomas que é impressionante, Sem mas que dúvida. ainda é um tabu na sociedade, né? Sem dúvida. Eu sabe, Cato, eu até achei que a gente ia enfrentar uma rejeição na sociedade maior. Acho que a gente construiu com muita parcimônia, assim, essa lei, né? Em 2021, a gente começou as primeiras conversas, reunindo a pesquisa que a universidade já promovia há muito tempo. A gente reúne pesquisadores, associações, entusiastas e as associações que são hoje beneficiadas pelo tema, como o TEA, a fibromialgia, Uhum. né? Parkinson e por aí vai, e reunindo e ouvindo as experiências em primeiro momento e as evidências científicas que a universidade já trazia e que a gente já tem internacionalmente. Em 2023 a gente fez uma audiência pública, em 2024 outra, e a gente conseguiu aprovar o projeto em 2025. Então foi um processo de convencimento público, inclusive, né, de amadurecimento da pauta. E acho que para a gente chegar em 2025 já com essa pauta entrando num lugar de unanimidade, unindo todo mundo de pensamentos divergentes e tentando conseguir avançar na perspectiva da ciência e no benefício das condições de saúde. Eu acho que isso foi super legal, super maduro, com muita responsabilidade. E a gente deve lançar muito em breve o primeiro ambulatório de distribuição de cannabis medicinal no SUS do estado de Santa Catarina, Que lá em maravilha. Criciúma. E talvez do Brasil ou não. Tem algumas e outras iniciativas, clínicas públicas, né, em Ribeirão Pires, né, outras cidades de São Paulo, principalmente, que já tem, ou na Bahia também, que já tem, por exemplo, distribuições junto com associações, né, vários formatos, porque como eu te falei, é inédito, né, tem cada cidade, cada lugar, ele tenta viabilizar o projeto de alguma forma. No estado de Santa Catarina, a gente fez uma lei completa, né? Que ela passa justamente por esse processo das associações, que no futuro muito próximo a gente está falando aqui de se desenvolver a ponto de falar sobre o potencial econômico da cannabis no Brasil. E num outro momento muito próximo também, que é justamente que as pessoas possam fabricar o próprio remédio, como já acontece Uhum. com muitas que têm hoje habeas corpus para produzir, inclusive. Até porque você sai daquela questão econômica também, porque eu, como médico e prescritor, a gente tem nas farmácias comerciais, você tem essa medicação disponível, Importado. É. importada, né? E com um custo altíssimo. Então você sabe que pode ter benefício, que vai ter melhoria da qualidade de vida, só que uma parcela da população não consegue pagar 300, R$ 400 o tratamento mês. Sem dúvida. Então você poder
né, ter em casa e poder com técnica ter a medicação, ele praticamente se torna zero custo, né? É outro patamar, assim, e para quem conhece o impacto da cannabis medicinal diante de um conjunto de condições de saúde, é impressionante. A gente ouve relatos, assim, de gente que tomava 8 tramal ao dia, reduzir, então, para dor crônica, para Parkinson, para TEA, para fibromialgia, para diversas síndromes, né? Então, epilepsia refratária, né? Que é Uhum. onde tem mais evidência, inclusive. Relatos, assim, que chocam a gente, né? De gente que reduz o uso de os medicamentos combinados, né? Que usou por muito tempo, ou combina com outros Uhum. medicamentos, né? Então, é algo que trouxe muita esperança para muita gente, assim. Então, a gente está tratando desse lugar, assim, né? De uma planta que foi proibida há mais de 100 anos e que foi proibida da perspectiva econômica, social, política e da saúde. Então, a gente agora está podendo desfazer esse equívoco, né? Desfazer esse equívoco sem tabu e podendo começar por onde ela nunca deveria ter partido de negação, né? Que é o Sim. processo da saúde, o quanto que ela tem de benefício para ir. Sabe que eu adoro história, né? Eu gosto das histórias. Eu falava para minha mãe que eu adorava a cultura inútil, né? Minha mãe Amo, sempre falava assim: amo ah, cultura mas inútil. toda cultura não é inútil. Então, né? Vai lendo, né? E a cannabis, ela era uma planta africana, né? E que tem relatos do Egito Antigo usado como forma medicinal. Então, já há milhares de anos. E os povos negros, quando foram africanos, quando foram escravizados, eles sabiam que não sabiam para onde ir, eles escondiam nas Exato. vestimentas, no cabelo, tá? E trouxeram as sementes para cá. E plantaram aqui e usavam também como medicamento. Uhum. A indústria farmacêutica e a classe médica, que, querendo ou não, perdão, tem uma ligação importante com a indústria farmacêutica e também muito elitista, via essa planta como uma afronta, né? Sim. Então eles proíbem ela, jogam para a marginalidade e aí tem o que a gente viu nos últimos anos. De uma E questão racial também envolvida, racial, né? sim. De racismo mesmo, né? Por ser uma planta que veio dos negros, né? Uhum. Então, essa que era a perspectiva, assim, também da proibição, tinha esse lugar. Uma curiosidade também que eu acho que é legal, é que as caravelas que vinham para o Brasil, justamente as lonas, né, que ficavam eram feitas de cânhamo, De né? cânhamo. Então, isso é uma Porque é curiosidade resistente, que é porque resistente, é duradouro, é sustentável e por aí vai. Então, tem vários países da Europa que já estão utilizando o cânhamo na indústria têxtil há muito Uhum. tempo, como na própria construção civil. Sim. Então, chama atenção o potencial de desenvolvimento industrial, que acho que faz parte de um projeto nacional que a gente precisa defender. E aí, agora, só indo para a prática do nosso dia a dia, quando liberaram a questão da cannabis medicinal e para pesquisa, né, foi uma lei federal de uns 3 ou 4 anos atrás, eles não liberaram o plantio, o cultivo ainda. Isso é um grande erro, porque eu vou ter que ter importado esse insumo, Uhum. produto, e aí encarece demais tanto a pesquisa nacional como também o uso terapêutico, né? Então, acho que esse é um papel fundamental que a Federal vai ter que trabalhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a incorporação, principalmente da ciência, nesse processo, ela é fundamental, porque o que está aparecendo agora, né? A gente tem, eu estava agora recentemente no primeiro simpósio sul-catarinense de cannabis medicinal, né? A gente promoveu já junto com uma liga acadêmica recentemente, então sexta e sábado aconteceu lá em Criciúma. A gente viu, teve a evidência, as pesquisas são feitas, agora a gente está precisando provar que a evidência é real Uhum. e que essa planta pode mudar a vida de muita gente. Então, acho que quando a gente consegue construir políticas públicas alicerçadas com a ciência, que é o que a gente nunca deveria ter deixado de fazer, na minha opinião, onde a gente pode se desenvolver e poder, inclusive, garantir que essa seja uma planta desburocratizada, né, descriminalizada muito em breve, então poder falar sobre esses assuntos de maneira mais ampla, aberta e na perspectiva do desenvolvimento econômico também. Sim. Gi, seguindo também, tem uma coisa que você falou, e aí mudando um pouquinho de assunto, você falou muito, e sabe que quando eu olho para ti, eu tenho um certo temor,
que a gente não deu o apoio que talvez a gente tenha faltado um pouco para Manuela Dávila, quando ela entra no mundo da política. Ela, por ser jovem, por ser mulher, né, ela teve muita violência contra ela, né? E eu fico olhando para ti, como a gente precisa conseguir também te apoiar com relação a isso. Porque às vezes o meio da política é tão duro, porque ele é tão agressivo, e com as mulheres é muito maior. Uhum. Como é que você hoje lida com essa violência? Porque existe. Se você disser aqui que não, eu vou ficar surpreso. Não, te relato um caso semana passada. Eu acho assim, Cato, que precisa ter muita inteligência emocional para ser mulher na política hoje. Acho que é impressionante o quanto que essa é uma exigência que se a gente não tem, é difícil se sustentar nesse processo, assim. Eu acho que eu já tive muitas fases de adoecimento psicológico nesse processo, muitas, muitas, e confesso que vivo elas cotidianamente. Eu acho que é um processo duro, né, que exige da gente muita coragem, muita combatividade, né, e que nem todas têm essa característica, né? Eu acho que isso faz com que afasta muitas vezes as mulheres da política também. Ah, eu não, ontem mesmo eu ouvi, eu não suportaria, eu não Uhum. aguentaria, né? Não sei como você consegue, parabéns, né? No fim das contas, a gente também não quer ser parabenizada por aguentar, porque a gente não quer ter que aguentar. Eu quero fazer política sem precisar me intimidar, né? Sem precisar ter receio de ir para casa sozinha, como aconteceu semana passada na Câmara de Vereadores em Criciúma. O vereador me intimidou e acabou a sessão e eu fiquei assim, caramba, eu tô com medo de ir embora sozinha. Eu não sei o que esse cara pode fazer. Uhum. Né? Ele estava Que tão, coisa. tão destemperado que eu não sei. Então eu também não baixo minha crista. Então eu falei, olha, você está tentando me intimidar? Ah, eu não intimido, eu faço mesmo. Então, nesses termos, né? Eu acho que essa violência, ela é rotineira, é cotidiana, ela se intensifica com a divisão política, ela se aprofunda quando a gente defende bandeiras que para algumas pessoas é uma afronta, né? Eu acho que você poder dizer que o seu trabalho funciona, que você entrega mudanças para a vida das pessoas, ela também incomoda um pouco, né? Porque no conjunto da Câmara de Vereadores, você escolher intimidar somente as mulheres no enredo, bom, é uma decisão, né? É uma decisão masculina ali. Eu acho que então é preciso de algumas coisas, né? Eu particularmente lido com muita terapia, medicamento, então faço isso sem nenhum tipo de, falo disso sem nenhum tipo de pudor. Eu acho que isso é algo que me faz permanecer de pé, né, para enfrentar os desafios cotidianos. Mas é que tem uma coisa que eu acho tão duro também quando a sociedade fala, não, mas a mulher tem que ser forte, mais forte do que ela já é, porque Né? para enfrentar uma sociedade mais. A mulher para fazer a faculdade é mais difícil, para trabalhar é mais difícil, que ela tem que fazer ainda muito mais coisas, porque ela tem, né? E aí, então ela sempre é mais forte. Aí, se ela consegue fazer a mesma coisa que o homem, ela tem que fazer mais Uhum. para conseguir ter a mesma coisa. E se ela ganha alguma coisa de tal, é porque, ela fez isso ou aquilo. Ela tem, cara, Ela foi beneficiada porque ela aham, deitou com o cara, né? pelos lindos olhos, né, Tem de tá. tudo, tem de E, tudo. e aí, então, assim, aí cobrar que a mulher seja mais forte para lidar com a violência dura. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir assim, o que que a gente, homem, pode Uhum. fazer para também diminuir, não é para diminuir, é para eliminar isso, extirpar isso da sociedade. Então, às vezes eu fico sempre pensando, o que que vocês orientam para a gente, homem, o que que a gente tem que fazer para evitar essa violência? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque não é só na política que tem disso, né? Eu acho, Cato, que assim, falando sobre essas questões assim do cotidiano, elas passam por um conjunto de estratégias, né? Que a gente tem muita mulher que acha que a gente não tem que lidar com os homens e tratar com os homens esse assunto e nós temos que ser livres e por aí vai. Mas acho que isso também construiu uma geração de dissonância entre os homens e mulheres. E eu acho que Uhum. essa é uma constante, a gente tem visto relatos sobre isso, né? Que os planos de vida, os projetos de vida já não fazem, já não são mais compatíveis, né? Então a gente está produzindo uma sociedade em que essas vias de relacionamento elas também não funcionam para derrubar o machismo, para derrubar a sociedade patriarcal, porque tem muita gente também que diz que, olha, nós não temos que ser educadoras dos homens, nós não temos que ensinar os homens a ver sociedade. Bom, então quem vai?
né? É. Então, quem vai? Quando você fala que as mulheres têm que ser 2, 3 vezes melhor que os homens para se provar, para ser mais forte, para ser melhor e tudo aí, a gente já entendeu que isso também não é uma realidade, porque quanto mais hoje tá aí uma evidência que demonstra que mesmo quanto mais as meninas estudem, é, inclusive mais formadas, mais qualificadas, elas vão ganhar menos que os homens. Uhum. E isso em Santa Catarina é ainda pior, né? O sétimo estado mais desigual no que diz respeito aos salários entre homens e mulheres, Que a por gente exemplo, né? às vezes tem aquela falsa impressão que seria o contrário, né? Que com menos estudo, trabalho e tal, talvez a diferença ia ser menor, porque a mulher que estudou, que tem isso, aquilo, saberia exigir mais Exato. igualdade. E ao contrário, né? Quanto mais estudo ela tem, maior a É. diferença salarial. E isso é atribuição da sociedade, né? Não é porque a mulher não sabe que ela deveria ganhar mais, Uhum. né? Não é como se ela não reivindicasse isso. Eu acho que o desafio, Cato, tá justamente a gente ah, em- atuar diretamente em alguns eixos, né? O primeiro é na educação, acho que base, né? A educação para meninos e meninas no Brasil, que a gente tem um desafio muito grande, que é superar a ideologização dentro das escolas, e isso fez com que a gente não pudesse mais falar sobre educação sexual para proteger crianças sobre situações de abuso, de assédio sexual, de ensinar que os meninos não podem bater nas meninas e vice-versa, Uhum. criar um ambiente de uma cultura de paz nas escolas, que é um pouco do que a gente se dedica a fazer em Criciúma, inclusive. Um segundo momento é justamente superar que a sociedade lide com a violência do jeito que está lidando. A violência é sociedade de um conjunto de coisas, né? Ela é a consequência de um conjunto de coisas. Mas é uma das coisas, a violência contra a mulher é uma das coisas mais democráticas no que diz respeito à questão de classe, por exemplo, né? Porque da mais rica à mais pobre, elas são violentadas. A gente tem estatísticas que demonstram, é claro, o recorte de raça e de classe entre as mulheres e até mesmo de gênero no que diz respeito às mulheres trans, por exemplo. Mas quando a gente fala aqui das estratégias para lidar com as violências, bom, nós não podemos achar que só responsabilizar os homens vai superar a violência. A ciência já mostra, as estatísticas mostram que o homem vai preso, ele sai, ele comete outra violência, Uhum. passa de geração em geração. Então nós precisamos tratar esse homem que está constituindo a violência também na sociedade. E acho que nesse limbo todo, nessa geração de pessoas que estão comprometidas em ajudar os homens que estão comprometidos em ajudar a superar a violência, é certamente se politizar cada vez mais e entender que essas diferenças da divisão sexual do trabalho, acho que ela é uma das mais impactantes, das dependências financeiras, né? Então, a gente está falando aqui sobre o acesso de mulheres na educação, da permanência delas nesse lugar, de se qualificar, de poder sair de situações de violência onde o provedor não é o homem, né? Então a gente conseguir criar essas situações, mas para chegar antes da violência é certamente com a educação e poder se politizar cada vez mais, não tem jeito. E eu acho que é um assunto tão duro, né? Sabe que esse último mês eu vou te dizer que eu entrei num mês meio down, assim, né? Porque foram tantas notícias ruins do mundo, mas do Brasil também. E aquele episódio do Rio de Janeiro, do estupro coletivo, aquilo me doeu, assim, porque aí me dói mais quando aquele guri vai se apresentar à polícia. E ele coloca uma camiseta colocando assim, DPO, aham. tipo, não se arrependa de nada. Eu falei assim, é, é tão duro de ver isso, né? Da violência que foi feito, de como foi feito, o porquê que acontece disso. E o que me deixou também mexido, porque aqui em Santa Catarina a gente teve a questão da violência contra o cão-orelha, e que, sim, eu tenho minhas cachorrinhas, adoro eles e acho que é um absurdo o que aconteceu com o cachorro. Mas a repercussão do cão-orelha foi infinitamente maior do que a violência que essa menina passou e da crueldade que esses meninos fizeram, porque é um grau de crueldade muito grande. Tanto que eu vi um relato de uma desembargadora falando sobre que o menino que vai fazer violência de classe baixa, ele faz para conseguir ganhar
o corre do Subsistência, dia a né? dia, Uhum, mas a violência do... E aí você cita isso ontem também e uhum. tal. Então, Os meninos de classe média, ela é mais cruel, né? né? Exato, exato. Então, isso me machuca muito. Mas aí a gente vai avaliar, e aí eu gosto muito da Manu, a Manu já teve no nosso partido, tal, e ela já continua sendo, né? Porque ela nunca vai deixar de ser, mas ela faz um link sobre a crise do capitalismo, que faz com que os homens Uhum, deixem de ter esse papel de conseguir. Hoje os homens trabalham mais, ganham menos. Antigamente, gerações passadas, o cara trabalhava, conseguia ter a casa, o carro, conseguia ter minimamente a subsistência. Tá? Hoje ele trabalha mais e ganha menos porque o capitalismo está em crise. perfeito. Mas aí ele não coloca a culpa no capitalismo, ele coloca a culpa na mulher que Uhum, ganhou o mercado de trabalho, que está disputando o mercado de trabalho como ele. E antes eles descontavam as frustrações do dia a dia. Ai, que a gente é uma sociedade tão maluca, né? Tão que normatizava os assédios, né, tal. E hoje a mulher já não se deixa mais também isso de uma exato. forma tão E aí a mulher assumindo um papel de mais igualdade também nas relações Eu vi essa fala amorosas, dela, cara, eu excelente. achei maravilhoso, porque ela Maravilhoso. linka ele e joga como ele não consegue mais desfazer as frustrações dele da forma tal, ele vai fazer de uma forma de violência. Tudo a culpa é da É. mulher, então. E ele não entende que a culpa é do capital. Uhum. Porque se a gente for olhar bem sociedades do Oriente Médio e tal, não tem esse grau de violência como está tendo no Ocidente, porque é muito do Ocidente, é do capitalismo, né? Sim, eu acho que esse efeito, ele é estruturante, né, para essas comunidades Red Pill, para essas comunidades de nicho, né, eu tenho comentado muito isso, assim, que eles buscam o pertencimento, Uhum. né, então numa sociedade que, bom, eu tive ausência, de repente, dos pais, de uma criação um pouco mais inclusiva, mais afetuosa, como isso se dá, né, nessa busca de uma geração perdida, né, de uma geração que tem buscado sobreviver, uma parte no subemprego, na exploração, uma outra parte sem ter muita ocupação, a não ser esses espaços de chats online, como o Discord, né, que promovem violência contra a mulher, que são espaços de justamente de jogos online que fazem aí um conjunto de estratégias, inclusive protagonizadas por muitos adultos, que puxam esses jovens para cometerem crimes, Uhum. inclusive, né? Para se sentirem parte de uma comunidade, de um grupo, né? Então tem muito a ver com essa negação do pertencimento, né? Bom, eu não posso me relacionar porque qualquer coisa será assédio, né? Então eles atribuem muito essa responsabilização para as mulheres nesse aspecto. Então, claro que isso é efeito da crise do capitalismo, né? É claro que isso tem dinâmicas sociais que a gente precisa entender para esse tempo, justamente para pensar estratégias para combater isso, né? Não tem outro caminho. Acho que a regulamentação das redes é um processo, mas ela não vai desestimular, aliás, ela consegue desestimular, mas essa organização ela é muito maior do que a gente acredita, né? E para ver como vai ter de novo uma atuação importante a Câmara Federal, porque a regulamentação das redes ela é essencial, né? Essencial, essencial. Se a gente tem uma regulamentação do rádio, que eu não posso falar qualquer bobagem, não posso falar mentira, chegar mentindo na cara dura lá, não posso fazer discurso de ódio, não posso fazer isso na televisão, não posso fazer isso no jornal, porque eu posso ser responsabilizado, na rede social também tem que ter disso. Afinal, tem muita gente hoje que está vivendo de discurso de ódio, né? Vivendo Uhum. financeiramente de discurso de ódio, porque se a rádio, a TV tem isso, as redes sociais não tendo, você cria lá uma página, você diz que você é jornalista ou que você começa a comunicar informações de que você sabe, de que você descobre, sem nenhum compromisso com a verdade, né? Só com a informação. Então, dá informação, não verifica, não sabe se é verdade, acaba com reputação de muita gente, acaba colocando muita gente em risco, expõe pessoas deliberadamente, sem nenhum tipo de filtro. Recentemente teve um crime em Criciúma em que uma menina foi assassinada dentro de um carro de aplicativo, Ah, quando ela estava com o companheiro dela que estava sendo perseguido pela polícia. Ela não sabia e tudo mais. Basicamente, o que aconteceu foi, inclusive, uma repercussão do caso com fotos da menina que não tinha nada a ver foi? com o crime, expostas na rede social. Então, agora, recentemente, parece que teve uma decisão, inclusive, que conseguiram derrubar essas publicações Vai. quase um ano depois. A Quase violência com a um ano. A família, né? violência com a família, né? Com
a memória dessa menina, né? Então, a gente vê que a falta de regulamentação das redes, como tem acontecido já experiências muito profícuas em outros países, né? Principalmente na Europa, começou pela Alemanha, e isso se dissipou bastante se reproduziu bastante pela Europa, que é justamente colocar limitações sobre os discursos de ódio, sobre machismo, misoginia, né? E criar formas de proteção também dessas gerações que chegam para as redes, né? Então, o impacto disso é gigante, sem entrar aqui nas casas de apostas, né? Que Uhum. hoje, para mim, é um mal da sociedade que precisa ser combatido, né? Eu acho que ela não tem nenhum benefício, Nenhum. ela não promove nada de bom para a sociedade e enriquece quem divulga para as pessoas. Quanto mais as pessoas perdem, mais essa pessoa ganha. Então, isso é um crime absurdo e a gente não tem isso regulamentado. E só pegar um parênteses na casa de apostas, para mim é uma opinião muito pessoal e é só um eu acho, tá? Eu evito falar dos eu achos porque isso às vezes não. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão de lavagem de dinheiro, porque você cria dinheiro fácil, Sem essas dúvida. casas de apostas que entre elas legalizam mais fácil esse dinheiro e que pode estar muito ligado a questões da marginalidade mesmo, do O crime crime, droga, crime organizado, exato. organizado e tal. E aí, com muita tristeza, eu vou dizer, né, Gi, o meu time hoje, o Corinthians, o grande time, o melhor, eu sempre falo, o melhor time do Brasil, tá? Quiçá do mundo, né? Infelizmente, ele é patrocinado por uma casa de apostas. E eu acho Mas a que isso maioria dos clubes hoje. que é uma vergonha, porque é numa casa de apostas que lida com o futebol, e aí os times estão sendo patrocinados por causa de apostas? Não sei, é É muito estranho. contraditório. É como se eu tivesse uma propaganda no meu consultório de um laboratório farmacêutico. E aí ia ser muito estranho eu só receitar sobre que. Ah, muito estranho, né? É. Eu acho que eu sempre gosto de entender assim, qual que é a raiz disso, né? Eu lembro que há um tempo atrás estudei um pouco sobre o assunto. Eu acho que o Brasil tem uma cultura do jogo do bicho, né? Que começa nas periferias do Rio de Janeiro, principalmente, e depois ele vai se desenvolvendo para outras vias. Entra no samba, no futebol, no carnaval e por aí vai. Só que eu acho que essas casas de apostas hoje, sem regulamentação, inclusive. Recentemente passou no Congresso, né, um projeto antifacção que ia ser financiado com parte do faturamento das casas de apostas. E essa parte Uhum, foi vetada, sim. né? Por que será? Então, um Bancada. lobby, eles passaram assim, essas casas de apostas passaram fazendo lobby dentro do Congresso Nacional, trocando favores com certeza com deputados para que essa parte fosse vetada. Então, a viabilização do projeto antifacção não existe, não tem viabilização. Acho que a bancada dos BBB aderiram com Ah, muito foi rápido. unânime. A bancada do boi, da bala e Da agora Bia. das bets, né? Exato. Então tem BBBB, né? É o do boi, da bala, da Bíblia e das Bets. É. É isso aí. Já que a gente está falando muito disso, né, Gi? Hoje você é uma grande vereadora lá, uma liderança importante de Criciúma, e você hoje está com um projeto de ser, hoje você é uma pré-candidata, né, a deputada federal, né? Provavelmente tem muitas pautas, muitas ideias para isso hoje, né? O que mais primeiro te move a fazer esse projeto, tá? Qual a importância disso para o estado de Santa Catarina? E depois eu vou te perguntar qual a importância também para Blumenau, porque eu Claro, acho que claro. eu sempre falo que depois que tu é eleita para ser até deputada federal, não só de Santa Catarina, mas do Brasil todo, né? Exato. Mas lógico que tu vai estar atuando muito em prol do estado. Primeiro, qual é o que te move a pensar isso? Eu acho que, primeiro de tudo, Cato, é um ato de amor por Santa Catarina. Acho que é inevitável a gente identificar os retrocessos que o nosso Estado tem protagonizado o Brasil afora, né, com muitos casos de xenofobia, de racismo, de LGBTfobia, de feminicídios, e hoje se vangloriar de um conjunto de outras coisas. É um estado pujante, é um estado desenvolvido, é um estado bom para morar, mas que não acompanhou esse desenvolvimento, aliás, que a vida não melhorou,
para as Uhum. pessoas, né? A vida está mais cara, é mais difícil de viver aqui, e é por isso que a gente precisa, no fim das contas, de um compromisso no Congresso Nacional para enfrentar esse debate, Uhum. para qualificar o debate de Santa Catarina. Nós sim nos orgulhamos do nosso estado, nós sim entendemos que esse é um estado bom para morar e queremos defendê-lo, queremos que ele seja melhor. Mas não é natural que um estado como o nosso tenha protagonizado tantas formas de violência sem organizar medidas para combatê-las, né? E essas formas de violência, elas são, aliás, são representações da própria desigualdade, né? Uhum. Que esse é um dos estados mais desiguais do país e a gente sabe disso. Então, concentra muita renda em poucas pessoas. Em contrapartida, a gente tem tentado superar esse desenvolvimento para as outras categorias, para as outras bases. Então, acho que uma das coisas que mais nos move também para o Congresso Nacional é justamente lutar pelo fim da escala 6 por 1. Acho que a gente está num processo de um bom debate, um debate que se qualifica cada vez mais. A crise do capitalismo ela tem incidido justamente sobre isso, né? Com uma geração que chega para o mundo do trabalho transformado, modificado, que se indigna com essas formas de trabalho, com a formalidade e a exigência da exploração, inclusive, mas que que a gente precisa incorporar no nosso discurso que todo mundo tem o direito de querer viver uma vida melhor, de querer ganhar mais, de querer ter final de semana com a família. Então, não dá para defender a família e ser contra o fim da escala 6 por 1, por exemplo. Sim. Sabe que eu vi esses dias uma entrevista e aí eu fiquei em dúvida se era uma coisa de verdade ou foi montada, mas de qualquer forma retrata a realidade. Chega o repórter perguntando para a menina o que que ela acha do BBB, quem vai ser eliminado ou não. Ela falou assim: Olha, cara, eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu, quando estou saindo do meu trabalho, eu usei meu horário para ir no banheiro, que eu tinha lá uns 10 minutinhos para ir no banheiro, eu sentei e dormi, porque eu não consigo dormir, porque eu 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. Então, é, isso é uma realidade de muitos trabalhadores, né? Sim. Trabalhando até exaustão, gastando muito tempo para ir e voltar do trabalho, e chega o final de semana ele usa não para viver, ele usa para tentar descansar, recuperar um pouco o corpo do excesso de trabalho. Então, eu acho que como essa pauta ela é essencial, né? É uma pauta e é engraçado, né? Porque eles falam assim, mas acabar com a 6 por 1, né? Dar 2 dias de descanso para os trabalhadores vai quebrar a economia. É. Sabe quando eles usaram esse argumento? A Quando ia abolição acabar da com a escravidão. escravatura. Eles falaram assim, não, abolir os escravos vai acabar com a economia do Brasil. Não só acabou, como a gente trouxe inovações, a gente industrializou o país, a gente aumentou a riqueza do Brasil e a gente conseguiu dar um mínimo de dignidade para Exato. essa população que ainda O último país da América Latina a abolir a escravatura e não. por aí vai, né? E às vezes eu acho que a escala 6 por 1 como está de tanto trabalho, e ganhando tão pouco, num custo de vida tão alto, é quase um trabalho análogo à escravidão, porque a gente não faz mais Sim, nada. sim. Eu pago para fazer eu trabalho para pagar minhas contas, eu não, porque, né? Mas o trabalhador, eu gostaria que todos tivessem uma condição como o médico tem de ganhar um salário um pouco mais confortável, mas a maioria dos trabalhadores o que recebem? Paga o aluguel, paga a comida, paga o transporte e Acabou o mal dinheiro. sobra dinheiro para comer uma coisinha, né? Impressionante, né? Eu acho que esse é o desafio, né? O IPEA, o Diese já tem dito, né, que o salário mínimo do Brasil não acompanha as mudanças e, sobretudo, a taxa de juros que nos acompanha há décadas e o sistema financeiro no Uhum. Brasil a gente não muda, né? Ninguém mexe no tripé econômico do FHC, né? Acho que esse é um dos desafios para a gente também, né, de incorporar mudanças mais estruturantes no que diz respeito, por exemplo, à justiça tributária, que a gente conseguiu avançar recentemente com um pequeno passo que foi a Uhum. isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Acho que esse é um pequeno passo em busca da justiça tributária, Sim, mas que ainda tem gente no Brasil hoje que tem lancha, helicóptero, é. avião e que Não paga não nada. paga nada de imposto em cima disso, né? E a gente tem que pagar em cima do carro, por exemplo, né? A minha geração, cara, é uma geração 33 mais, por aí os millennials, né? Minha geração não sonha mais com casa própria. A gente mora de aluguel, tem um carro financiado e toca a vida assim. É a minha realidade,
né? Então, acho que esses desafios precisam também ser incorporados no nosso debate. Como que a gente qualifica a vida das pessoas para poder sonhar com uma nova forma de vida, com uma sustentabilidade da sua vida, né, com uma estabilidade da sua vida, para poder superar as distâncias que nos colocam no sistema da desigualdade, né? Então, ainda que tendo um conjunto de outros privilégios, a gente ainda precisa avançar nessa questão. Hoje, o salário mínimo no Brasil deveria ser em torno de 6 a 7 mil reais Uhum. para sustentar hoje uma família de 3 a 4 pessoas e ser justo para que a gente pudesse viver com dignidade, né? Para ter o mínimo que a Constituição prega, né? Exato, Né? Casa, vestuário, lazer, educação, né? exato. Enfim. E tem você pensando na Câmara Federal, né? E sendo uma mulher, uma jovem, e, e vendo as nossas representações hoje, né, na Câmara, com pessoas, mulheres da extrema-direita, que têm trabalhado muito pouco para a emancipação da mulher, né? Uhum. Qual seria o papel de Giovanna Mundardo nessa questão para a juventude, para as mulheres, né? Porque essa sempre foi uma marca tua, né? Uhum. De, Acho que, primeiro de tudo, com muita coragem e combatividade para enfrentar esses expoentes da extrema-direita no Brasil hoje. Acho que isso é um fato, né? A gente não pode achar que Santa Catarina não está nesse protagonismo de ser um curral eleitoral ainda do bolsonarismo. Acho que superar o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil é algo que eu carrego comigo desde que eu entrei para a política como valor, inclusive, né? Como estratégia fundamental de valores, né? Quando a gente quando a gente disputou a primeira eleição de vereadora, foi no meio da pandemia, né? E a gente sabe o quanto que custou uma gestão do bolsonarismo, e os efeitos que isso causou, né? Foram mais de 700 mil mortes pela má gestão do Bolsonaro e como que isso impactou a vida das pessoas que se foram e as famílias que ficaram sem saber o que vinha depois, né? E como isso impactou sobretudo as mulheres, né, que viraram cuidadoras nesse período, que a gente precisa, acho que é uma coisa que eu quero levar comigo para o Congresso Nacional, é justamente essa economia do cuidado, né, que a gente fala que acho que isso precisa fazer parte de um projeto nacional, né? O projeto nacional são três pilares, na verdade, né? Mas o projeto nacional e a economia do cuidado como protagonistas nesse processo de desenvolvimento que a gente precisa defender. A economia do cuidado passa por um trabalho não remunerado e remunerado que é protagonizado principalmente pelas mulheres, que equivale a mais ou menos 11% do PIB brasileiro, que está ali relacionado ao cuidado das crianças, dos doentes, dos dos idosos. idosos, que não é visto, mas que é um trabalho protagonizado pelas mulheres, E né? muito árduo, tá? Muito árduo, sem A dúvida. gente na saúde do idoso, o cuidador, muitas vezes, quando não tem um apoio, não tem econômico ou social, ele adoece junto. Sem dúvida. E muitas vezes esse idoso vem a falecer e o cuidador permanece doente. Permanece doente, fora do mercado de trabalho, porque abriu mão do seu vínculo para cuidar do idoso. E geralmente isso acontece com as mulheres nas famílias, né? Os Uhum. homens seguem sua vida e a mulher vai abrir mão do seu concurso, vai abrir mão do seu vínculo de trabalho para poder se dedicar ao cuidado de casa sem receber salário. Sim. Recebe a comida, muitas vezes, porque ela já é da família, então ela é Uhum. tratada como alguém da família que não tem mais do que a obrigação de fazer isso. Então, é o cotidiano de muitas famílias, né? Esse trabalho de cuidado que é invisível e que não é remunerado, que é também do trabalho doméstico, por exemplo, né? E isso tudo faz com que a gente precise implementar cada vez mais o propósito da defesa do direito das mulheres. Eu acho que esse é um mês emblemático para que a gente possa falar cada vez mais disso, né? E que enquanto a gente tem no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, inclusive, de Santa Catarina, gente que é antifeminista, que promove um Uhum. debate contraproducente no que diz respeito ao direito das mulheres, acho que estão ali por um advento de Deus e que baixou o Espírito Santo, que agora vocês estão abençoadas para estar ali. Não foi Deus que nos deu essa oportunidade, né? Foi justamente o Espírito Público que precisa nos levar a conduzir as boas práticas dentro da política brasileira. E não dá para ter mulheres trabalhando contra as mulheres. Eu acho que isso é algo que a gente precisa combater. Também. E para a gente ir encerrando, tem uma coisa que é importante aqui, né? A gente está em Blumenau, você veio aqui visitar a gente, e Blumenau é uma cidade, uma das maiores do estado, com uma economia muito pujante,
mas a gente tem problemas impressionantes na cidade. Só para você ter uma ideia, a gente tem, proporcionalmente pelo tamanho da cidade, pela população, a gente é uma das cidades que tem mais favelas no estado. Então, por mais que a gente seja rico como cidade, para ver como esse retrata a desigualdade, né? Gente morando em coberturas caríssimas na região da Alameda aqui de Blumenau, e às vezes alguns quilômetros à frente, lá na rua Araranguá, tem gente pendurado no morro, sem água, às vezes sem luz, com o gato da. Tal. Então, essa é um retrato da desigualdade. Planejamento urbano, né? Que é E aí a o gente tem gargalo. uma cidade que está muito fragilizada, porque nas mudanças climáticas que a gente tem, Blumenau já sofreu diversas vezes com inundações, e desde 2008 a gente tem sempre os riscos dos deslizamentos também, né? Então, a gente hoje tem desses problemas. Tem uma cidade que também enfrenta problemas como esse. É uma cidade que também tem uma universidade que precisa e luta para ser federalizada. É uma cidade onde a saúde se tornou um grande problema porque está muito mal gerido, né? A gente tem uma cidade onde o sistema de transporte e mobilidade também é um problema. Mas são todas pautas que quem está na Câmara Federal pode muito ajudar Blumenau, né? Sem dúvida. E o que que você diria hoje para o pessoal que nos assiste, que é de Blumenau, assim, é, o que que Giovana Mondardo, né, olha para Blumenau? Qual é a tua relação com aqui? O que Uhum. que... Eu acho, Cato, que esses problemas estruturantes eles se replicam na maioria das cidades catarinenses e no Brasil. Um conjunto de problemas relacionados com a mobilidade urbana, o planejamento urbano, que refletem, né, com desmatamento e que refletem justamente no cotidiano das pessoas, com deslizamentos, com alagamentos, com problemas de ingressar no transporte coletivo. Eu acho que o debate da tarifa zero ele é tão essencial quanto superar esses problemas da mobilidade urbana, que se replica em todas as cidades brasileiras. E acho que o Brasil precisa incorporar de uma vez por todas um debate mais qualificado do ponto de vista ambiental, né? E incorporar diz respeito a dizer que, bom, nós não temos outro planeta para a gente se mudar, né? Uhum, Será esse? Será esse? Se alguém ainda não percebeu, será esse, né? E a cada ano a temperatura tem aumentado cada vez mais, isso tem acabado estimulando com que grandes chuvas torrenciais e essas chuvas elas têm impactado diretamente as nossas cidades. Eu sei que aqui em Blumenau não é diferente, causando alagamentos, deslizamentos de terras, muita gente desabrigada nesse processo, e justamente por um conjunto de problemas, né? Acho que essa é uma incorporação que a gente precisa sinalizar também para Blumenau como estratégico do nosso processo até a Câmara Federal, né? Dentre outras coisas, certamente as obras mais estruturantes, como a 270, eu acho que essa é uhum. uma reivindicação antiga aqui da região e que passa a fazer parte também do nosso processo até Brasília. Tá bem. Giovana, queria, cara, te agradecer muito, assim, conversar contigo sempre é uma... Eu sempre falo que a gente sempre faz trocas, né? Sem Porque dúvida. também acho que a vida faz muito disso, mas você acrescenta muito conhecimento para mim, de experiência, né? Da experiência política, da experiência de vida. Eu aprendi desde com a minha mãe de escutar muito vocês, porque as mulheres têm uma vida muito mais difícil, então por isso vocês muitas vezes têm uma sabedoria muito grande de como lidar com os problemas, né? Então tenho buscado escutar muito as mulheres, né? Então te agradecer por você estar aqui, por você poder me ajudar também a construir uma carreira política também, porque para mim está sendo essencial e ter bons exemplos, isso me ajuda bastante. E te desejar toda sorte lá em Criciúma, porque você ainda trava lutas importantes em Criciúma, né? Na Câmara de Vereadores. Te desejar toda sorte, todo sucesso, porque, para falar a verdade, a mulher nunca precisa de sorte, né? Ela precisa de. Mas é, um pouquinho de sorte não faz mal a Ah, ninguém. então tá bom. Então, sorte, mas a competência que tu já tem, Obrigada. muito trabalho, que tu durma bem, né? Sempre se alimente bem, porque a gente sabe que são momentos difíceis agora na pré-campanha, depois na campanha, que você consiga e vão fazer todo o esforço para poder te ajudar, para poder estar lá e a gente poder, quando for a Brasília, ter uma grande referência para nos ajudar aqui em Blumenau. Então,
Obrigado mesmo de Eu que coração, agradeço, tá? Cato. E Agradecer o convite de maneira muito especial, assim, também direcionar a mais profunda admiração, assim, pelo teu trabalho aqui em Blumenau. A gente também lá do Sul é entusiasta aqui da tua pré-candidatura já a vereador 2028, mas principalmente por esse processo todo que tu passou por 2024, né? Fazendo uma excelente votação, mostrando que Blumenau tem espaço para um mandato progressista, para um mandato popular, e eu acho que é o que a gente também quer ajudar a construir nesse próximo período, né? Então, essas trocas elas são muito valiosas para a gente também, para mim pessoalmente. Aprendo muito contigo e é muito verdadeira aqui a admiração. Então, conta sempre com a gente, tá? Tamo junto. tamo junto. Obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi o primeiro programa de Pod Blue Entrevistas, né? A gente vai repetir isso com várias outras pessoas. A gente não vai ter uma periodicidade, né? Como é o Pod Blue, mas fique sempre atento. Então, em breve, outras entrevistas. Hoje, o prazer de estar com Giovana Mondardo. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Tchau.